Tudo bem? Hoje a gente vai começar a falar sobre filosofia moderna. Primeira coisa que vem à mente é: por que moderno? O que tem de diferente nesses filósofos que a gente vai começar a ver a partir de agora? Veja, especialmente no século XV e XVI, o mundo passa por uma série de mudanças, um monte de mudanças, que vão mudar o ambiente cultural, econômico, o ambiente político, especialmente da Europa e, de certo modo, do mundo todo. Em relação à América, por exemplo, a gente é influenciado pelas mudanças econômicas e políticas da Europa, porque os europeus acabam vindo parar aqui. E vai influenciar a nossa vida, seja ela positivamente ou negativamente, depende da perspectiva. Mas tem um monte de coisa acontecendo, que vai fazer com que a filosofia, a partir de agora, tome um caminho bem diferente do que era feito pelos medievais e pelos antigos. Quais são esses pontos que merecem destaque? Ora, nascimento da ciência moderna, que é bem importante para entender o espírito da filosofia moderna. Além disso, o Renascimento, que você já deve estar careca de ver. Já deve ter ouvido falar várias vezes sobre esse Renascimento, que é uma mudança política, cultural, artística, muito importante, que começa na Itália e vai se alastrar para o resto da Europa. Reforma protestante, muito importante para você entender o nascimento do homem moderno, do sujeito moderno. E, por fim, uma característica social bem importante é o nascimento da burguesia. A burguesia agora entra em cena no cenário político, de modo que vai transformar a história política europeia. A gente conhece a Revolução Francesa, aquela coisa toda, é a burguesia querendo chegar ao poder. Então isso influencia muito os filósofos da modernidade, no que diz respeito ao nascimento da ciência moderna. O que é que ela é diferente, no que exatamente ela se diferencia da ciência antiga? O que é que estava acontecendo? Imagina, essas classificações de história, quando é que começa a Antiguidade, quando é que termina a Idade Média, elas são arbitrárias. E, geralmente o historiador tenta achar algum acontecimento que teve consequências significativas e estabelece, a fim de estudos, a gente fala que esse período começou aqui e terminou aqui. É claro que na vida real, no dia a dia, não é assim. Você diz, em 476 acabou a Antiguidade, Roma acabou ali. Ora, é evidente que o sujeito que morava lá em Roma, o romaninho, ele não acordou um dia e falou: nossa, entrei na Idade Média, que coisa, era tão legal a Antiguidade. Não foi assim. Então essas divisões são sempre arbitrárias. A gente sempre tenta achar algum ponto que foi importante, que teve consequências muito significativas, e por isso que a gente fala, aqui é um marco. Por exemplo, muita gente fala que a modernidade começa em 1492. O que tem em 1492? Ora, tem o Cristóvão Colombo chegando às Américas. E por que isso seria um marco relevante? Não é arbitrário. Ou melhor, é arbitrário. Só que tem bons motivos para você escolher essa data. É porque as grandes navegações é como se fosse um sinal, uma evidência da nossa capacidade, da capacidade humana de dominar a natureza. É quase como se, veja, agora nós temos capacidade técnica, tecnológica, nós temos conhecimento sobre o mundo e a gente pode navegar, chegar em outras partes de terra que a gente nunca tinha visto antes. A gente tem capacidade para isso agora. Então 1492 tem muito a ver com o espírito da ciência moderna que está nascendo. E como é que funcionava a ciência moderna? Ora, se você, veja bem, olhe para mim agora. Se você alguma vez na sua vida acreditou que os antigos e os medievais achavam que a Terra era plana que nem uma panqueca, por favor, pare agora mesmo de falar essas tolices. Eu já mencionei isso aqui em outra aula, uma aula de História do Brasil,
na América colonizada. Eu vou colocar o link aqui embaixo no Saiba Mais. Olha, eu coloco aqui de novo o artiguinho. Isso é uma bobagem. Os antigos e medievais nunca falaram que a Terra era plana e chata que nem uma panqueca. Isso é uma tremenda tolice. O que eles diziam sobre o mundo? Especialmente baseados na astronomia ptolomaica, feita por Ptolomeu, que se baseou na física do Aristóteles. Ele dizia exatamente o que está nessa imagem aqui. O que essa imagem mostra? Veja, isso aqui é medieval. E você está vendo alguma coisa plana aqui na panqueca? Não. Ora, o Aristóteles dizia o quê? Que no centro do universo estava a Terra. Você vê a Terra aqui no meio, bem no centro. E a Terra, a física que explicava os fenômenos da Terra, não era a mesma física que explicava os fenômenos dos planetas. Sabe? Havia duas físicas. Como é que funcionava para Aristóteles? Abaixo da Lua, você tinha o mundo sublunar, que tinha uma física. Depois da Lua, o mundo supralunar. E nesse mundo supralunar, você vê aqui que as órbitas dos planetas são perfeitas. É um círculo perfeito. E é isso que o Aristóteles acreditava. Ele vai dizer, os planetas em si, os astros, eles são esferas absolutamente perfeitas. Hoje, você imagina que algum planeta é uma bola de bilhar perfeitinha? Não, claro que não. Mas o Aristóteles estava dizendo que sim. Que era assim, depois da Lua, a astronomia ela é perfeita. Círculos perfeitos de astros absolutamente perfeitos, sem nenhum defeito. Agora, abaixo da Lua, como é que funcionava? Aí o negócio muda de figura. E a explicação do Aristóteles, ela era uma explicação qualitativa. O que quer dizer isso? Veja, se eu pegar uma borracha, essa borracha, uma borracha velha, meio suja, é uma coisa muito triste. E eu pego e solto, o que acontece? Ela cai. Por que ela cai? Hoje você vai me dizer, é gravidade, atração dos corpos, aquela coisa toda. Agora o Aristóteles, ele dizia o quê? Ele fala, a borracha caiu porque ela é pesada. É da natureza das coisas pesadas tender a seu lugar natural. Qual é o lugar natural de uma coisa pesada? O centro da Terra. Agora imagine que você pegou um chá quente, colocou na xícara e a fumacinha começa a subir. Por que a fumaça sobe? Olha, porque a fumaça é leve. É da natureza das coisas leves tenderem a seu lugar natural. Qual é o lugar natural das coisas leves? O céu, o alto. Então veja, quando Aristóteles está explicando os movimentos das coisas aqui no mundo sublunar, ele está falando de essências, natureza. É da natureza das coisas. Se você vai estudar um pato, vai fazer biologia, hoje você vai fazer o quê? Uma série de levantamentos, estudos, levantar estatística, isso e aquilo. O Aristóteles falava, você tem que entender a natureza do pato, para só aí você vai conseguir compreender como é que o pato funciona. O que o pato faz porque é da natureza do pato? Veja, é um negócio que não faz mais sentido pra gente hoje. Mas a física é assim. Veja, as representações medievais são todas assim. Tá lá bonitinha a Terra no meio, uma Lua, aí parte da Lua, órbitas perfeitas, bonitinho. Então a física por Aristóteles é assim. E é assim que os medievais vão trabalhar também. Eles partem do Aristóteles. Então, a astronomia para ciência antiga, ela se baseia nisso. Tem dois mundos diferentes. A física não explica tudo igual. É uma física abaixo da Lua e uma física acima da Lua. E a ciência se pauta pela qualidade das coisas, pela natureza das coisas. Aí veja nessa imagem aqui. Veja que ela é muito mais complicada do que essa outra imagem aqui. Que é tudo bonitinho, órbitas perfeitas. O que está acontecendo nessa imagem bagunçada?
Ora, os astrônomos medievais estão chegando em alguns impasses. Por quê? Porque conforme eles vão observando o movimento dos astros, eles vão vendo que, ora, os astros não fazem um círculo perfeito no céu. Não é assim que funciona. Mas eles não tinham como explicar as coisas se não fosse através da astronomia aristotélico-ptolomaica. Então eles começam a inventar subterfúgios, instrumentos matemáticos para explicar, ora, por que esse astro aqui, ao invés de fazer isso, ele parece que está fazendo assim? Por quê? Ah, veja lá, é como se ele estivesse fazendo movimentos assim. Eles começam a criar artifícios matemáticos que permitam que ele calcule o movimento desse astro, sem dizer que esse astro, de fato, não está fazendo um círculo perfeito. Então é uma confusão. A física aristotélico-ptolomaica não está dando conta mais de explicar esses fenômenos que eles estão vendo. Só que eles não têm outra ferramenta teórica para explicar. É aí que vai começar a virada. Então, para os antigos e medievais, a concepção de universo é o quê? É imutável, ele é organizado harmonicamente, tudo muito bonitinho, em torno da Terra que está no centro. Fácil, né? E a física, ela é qualitativa. É aquele negócio de para onde você vai, porque a sua natureza, a sua essência, te leva a isso. Ora, só que isso vai começar a mudar no século XV e XVI. Vai ter trabalho do Copérnico, do Kepler, do Galileu, do Newton. Essas pessoas vão falar, opa, calma lá. Tem um jeito de explicar isso melhor e diferente. O primeiro deles, um dos sujeitos assim mais importantes, que até o Kant depois, quando vai escrever a Crítica da Razão Pura, vai dizer que o que ele está fazendo é como se fosse uma revolução copernicana. Pra você ter uma ideia da importância do trabalho desse sujeito, que era um monge. O que ele vai escrever? Ele vai escrever sobre a revolução dos orbes celestes. Basicamente, ele vai substituir uma teoria geocêntrica, que era a que vigorava até então. O que é geocentrismo? Ora, centrismo no centro. O que você coloca no centro? Geo. O que você vê em geografia? O que você vê em geologia? Ora, a Terra. Então, o geocentrismo é aquela teoria que coloca a Terra no centro do universo. Ele vai substituir isso por uma explicação heliocêntrica. Ora, heliocêntrica quer dizer o Sol está no centro. Então ele vai inverter e falar, opa, sabe por que a gente está tendo tanta dificuldade em calcular as órbitas dos astros? Porque a nossa explicação de como é que funciona o universo está errada. Não é assim. Não é a Terra que está no centro. Veja, isso é muito, muito importante. E ele escreve esse livro lá no fim da vida dele. Ele já está quase morrendo. O prefácio do livro é escrito por um monge amigo dele que tenta meio que remediar o que está acontecendo. Porque ele sabe que o impacto do que ele está falando é bem importante. É muito forte o que ele está dizendo. Só que aí vem o Kepler. Veja, o movimento que o Copérnico começa, ele não termina. Agora ninguém segura mais esse negócio. O Kepler vai conseguir fazer o quê? Ele vai conseguir mostrar que os planetas se movem em órbitas elípticas, e não circulares. Ele consegue mostrar isso, ele consegue calcular. Ele explica por que isso está acontecendo. E aí chega um sujeito de uma história bastante interessante, que é o Galileu. O Galileu é um sujeito de uma história muito interessante, porque ele teve um pequeno conflito com a Igreja Católica. Então o pessoal gosta bastante de estudar. Então o Galileu, ele vai fazer o quê? Em primeiro lugar, ele vai defender que no universo ele é um só, é uno. Quer dizer o quê? Aquela ideia de que tem uma física supralunar e uma física sublunar, o Galileu está falando bobagem. O universo é regido por um conjunto de leis único, fixo. Tipo, é o mesmo conjunto de leis que explicam os fenômenos na Terra, vai explicar lá em Saturno. É um só. E o Galileu? Isso é uma mudança importante. Ele vai dizer que, por mais complexo que seja o universo,
por mais difícil que possa parecer de explicar os fenômenos. Ele pode ser compreendido racionalmente e explicado em linguagem matemática. Isso faz muita diferença. Veja esse trechinho aqui de um livro do Galileu que é muito, muito famoso. O que ele diz lá? A filosofia, e aqui entenda-se a física, encontra-se escrita neste grande livro que continuamente se abre perante nossos olhos, isto é, o universo, que não se pode compreender antes de entender a língua e conhecer os caracteres com os quais está escrito. Ele está escrito em língua matemática. Os caracteres são triângulos, circunferências e outras figuras geométricas, sem cujos meios é impossível entender humanamente as palavras. Sem eles, nós vagamos perdidos dentro de um obscuro labirinto. Então, o que é que o Galileu está fazendo? Que é muito importante. Ele está dizendo, olha, para conhecer o mundo é matemática. O que isso é diferente do que o Aristóteles diria? Porque o Aristóteles não está falando de matemática. Ele está dizendo que o mundo você conhece conhecendo a essência, a natureza das coisas. O Galileu está falando de natureza aqui? Não, não está. Não é de natureza mais que ele fala. Não tem nada a ver com natureza, inclusive. O Galileu que está falando que você não precisa conhecer a natureza nenhuma. Não é a essência. Você conhece a matemática. Quer dizer que a ciência moderna que nasce, ela é feita com matemática. Você que já passou pelo ensino médio ou está no ensino médio, sabe muito bem o que significa isso. Para estudar física, química, biologia, matemática está lá. Você pode até odiar essas matérias por causa da matemática. Mas é justamente a matemática que vai permitir um caráter explicativo gigantesco para a ciência moderna. Então, olha o que está acontecendo. Ao abandonar certas teorias aristotélicas e medievais, o homem moderno, a ciência moderna, está sendo capaz de explicar muita coisa nesse mundo. E não só explicar. A ciência moderna agora, ela tem capacidade para interferir nesse mundo. A ciência agora não é só contemplar o mundo. É contemplar, é entender e interferir, dominar a natureza. É isso que a ciência moderna está fazendo. Por isso que quando você toma o Cristóvão Colombo como um marco da modernidade, é porque você está fazendo referência a isso. Ora, quando ele consegue chegar nas Américas, é como se fosse o resultado desse esforço da ciência moderna. Veja, dá certo, a gente consegue dominar os mares. É isso que está acontecendo. E aí você chega no Renascimento. Veja, tudo isso está acontecendo no século XV e XVI. Está fervendo a Europa. O negócio está bombando. E aí o que você tem lá? Você vai ter aquele movimento chamado de Renascimento, muito famoso. Você tem aqui o Homem Vitruviano, do Da Vinci. A imagem talvez a mais emblemática desse período. E o que está acontecendo lá? Está acontecendo algumas mudanças culturais, artísticas, políticas, que dão destaque a quê? Ao homem. A um movimento antropocêntrico. Quer dizer o quê? Que se antes, na Idade Média, Deus era a figura mais importante, seja na representação artística, seja na literatura, Deus era uma figura muito importante, figura central, a partir da qual a gente se relacionava. Agora você começa a ter um olhar mais positivo sobre o homem. Não é que Deus é abandonado, é só você olhar a Capela Sistina, um dos marcos do Renascimento. É bobagem, tá cheio de Deus lá, isso não foi abandonado. Só que agora o homem é visto com um olhar muito mais positivo. É por isso que o Homem Vitruviano está aí. É um trabalho de anatomia. Como você agora valoriza o homem, você precisa que a representação dele seja fidedigna. Ela tem que parecer como de fato é um homem. Você precisa saber onde estão os músculos, como é que funcionam os movimentos do corpo. Então você tem que representar isso adequadamente. Além disso, é um período que vai dar muita ênfase à razão. É um período racionalista. Isso tem muito a ver, inclusive, com a filosofia que vai nascer agora. A razão é vista como um instrumento, na verdade, o instrumento de conhecimento do mundo, da natureza. É pela razão que a gente chega lá. Se não for pela razão, é um conhecimento capenga. Ora, é justamente porque você coloca tanta ênfase na razão
que você vai ter um movimento um tanto individualista. Por quê? Porque você coloca uma importância grande no indivíduo, na razão do indivíduo. É quase como uma mensagem de autoajuda. Você consegue, pela sua razão. É quase isso. Então é isso que está acontecendo. E além disso, eles tinham aquela característica que a gente já conhece, de tomar como referência a arte, o pensamento antigo. Eles vão, de certo modo, rejeitar o que foi feito na Idade Média. Porque eles estão, quase como aquele momento em que você está querendo se contrapor. Sabe quando você, sei lá, um adolescente e quer mostrar que você é melhor que seus pais? Tudo que seu pai faz é uma porcaria. Você olha o seu amigo, você olha o seu vizinho, você olha alguma outra coisa para tomar como referência. Fala, aquilo é bom, vou fazer igual aquilo. Diferente dos meus pais. É mais ou menos isso. Esses renascentistas, eles devem muito à Idade Média? Devem. Só que eles estão tentando se contrapor. Mostrar que eles são diferentes, que eles são melhores. Então, eles vão tomar como referência o que veio antes da Idade Média. Vão tomar os antigos. Eles vão dizer, a Idade Média esqueceu os antigos. A gente vai retomar. É quase como se a antiguidade fosse um padrão de beleza, de perfeição para eles. Além disso, veja como esse período ele é muito produtivo, não é? Ele é muito próspero, frutífero intelectualmente. A gente vai ter a Reforma Protestante. O que foi a Reforma Protestante? 1517, na Alemanha. Um monge agostiniano, Lutero, ele vai pregar nos portões da igreja um documento com 95 teses contra os teólogos católicos e contra o Papa Leão X. Rapaz, vai ser um escândalo. Ele vai cindir a igreja, ele vai rachar a igreja no meio. É claro, são 95 teses, mas a gente não pode enumerar as 95. Mas tem 3 grandes ideias que norteiam essa crítica do Lutero. Ele vai dizer, ora, os fiéis, os cristãos, eles têm direito a olhar as escrituras livremente. Quer dizer o quê? Ele está dizendo que a Igreja Católica não é a única maneira de fazer o exame da Bíblia. O cristão deve ler ele mesmo a Bíblia. É ele que tem que estudar a Bíblia sozinho. Ele está afastando a igreja desse papel de mediador entre Deus e o cristão. É isso que ele começou a fazer. Então ele vai dizer, você deve ler sua Bíblia sozinho. É você que faz o exame dela. Você não precisa da igreja para fazer isso. Além disso, ele vai enfatizar, o único caminho para a fé cristã é a Sagrada Escritura. Se não tiver lá, não serve. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que a tradição, que para a Igreja Católica também é considerada como uma fonte de revelação, ela não deve servir. Não é isso que importa. Se não tiver na Bíblia, não importa para o cristão. E além disso, ele vai colocar a fé cristã como o único caminho para a salvação eterna. Significa que não são obras, não são indulgências. A igreja não pode fazer nada para que você chegue ao céu. Não cabe à igreja. Isso é a questão da fé. É você e Deus. Não tem jeito. É uma relação individual entre o cristão, ou indivíduo, e Deus. E esse é o ponto. Por isso que essa reforma é tão importante. Não só porque, assim, ela vai dividir a igreja, aí a Igreja Católica vai ter uma resposta a isso, mas esse não é o principal ponto aqui. O que importa é que, ao fazer isso, o Lutero está dando uma grande ênfase ao sujeito. É você que fala com Deus, por meio de Jesus Cristo. É isso que importa. O que ele está fazendo aqui é trazer a subjetividade à tona. E o Lutero não foi o único nessa reforma protestante. Você vai ter também o Calvino, muito, muito influente. E o que o Calvino faz de tão impactante no mundo? Ora, ele vai ter uma ética que ele vai relacionar vocação e dever. Quer dizer que
o seu trabalho, a sua profissão, vai ser encarada como um dever para Deus. Você está servindo a Deus quando trabalha. É o tipo de ética que vê com bons olhos o trabalho burguês. O modo como a burguesia encara o trabalho vai dar as mãos com o modo como o Calvino entende esse serviço a Deus. Então, aqueles pequenos probleminhas que a teologia católica tinha em relação à burguesia, o calvinismo não tem. É daí que vem aquela tese famosa do Weber, de a ética protestante e o espírito do capitalismo, que os dois são fundamentais. Explica por que o capitalismo deu certo primeiro em países protestantes e só depois em países católicos. Vale a pena você ler o livro, mas é daí. Então veja, essa nova religião, ela dá grande espaço para o sujeito e ainda por cima vai ter uma ética que não entra em conflito necessariamente com a visão burguesa de mundo. Não é pouca coisa. Ora, então com todas essas mudanças que estão ocorrendo no século XV e XVI, você tem um cenário muito frutífero para mudanças significativas na filosofia, que é o que vai acontecer, que é o que a gente vai começar a entender agora. A filosofia moderna, então ela vai ter uma preocupação muito grande com a questão epistemológica. O que quer dizer isso? Ela vai se preocupar em de que maneira é possível conhecer o mundo de modo certo e seguro. É uma grande preocupação da filosofia moderna entender como é que a gente conhece, como é que esse conhecimento pode ser de boa qualidade. Além disso, pelo fato desse monte de mudanças políticas e sociais desse momento, ela vai ter um caráter social e político bastante acentuado. Por isso que vai ter muitas teorias políticas nesse período. Vai ter um monte de gente falando sobre política. Além dessas questões de como é que a gente conhece, vai ter falando como é que a gente se organiza politicamente. Muitas teorias nesse período. Porque o mundo está cheio de coisa acontecendo. Muitas coisas acontecendo. Logo mais tem a Revolução Francesa. Tem um monte de coisa acontecendo. Então os filósofos tentam entender o que está regendo essas mudanças. Além disso, como a gente viu, a ciência moderna ela estava dando certo. Basicamente é isso. A ciência moderna estava mandando ver. Então quando eles deixam de lado essa explicação aristotélica, medieval, e mudam a perspectiva, eles vão falar, não, para você fazer ciência agora, você tem que organizar experimentos. É a gente, é o sujeito que diz que tipo de experimento a gente vai fazer para chegar a um determinado conhecimento. E esse experimento agora ele vai ser com caracteres matemáticos. É matemática que a gente vai fazer. Esquece a essência, não é mais isso. Quando eles fazem isso, os avanços são gigantescos. A ideia que a gente tem é, meu Deus, agora a gente acertou a mão. A gente está conhecendo e conhecendo muito através da ciência moderna. A gente domina os mares, a gente tem muita tecnologia. Sabe, é quase como, puxa vida, finalmente a gente acertou. Então a ciência moderna, como parece que acertou o caminho mesmo e sabe para onde está indo, vai influenciar demais os filósofos modernos. Todos eles, numa medida maior ou menor, vão olhar a ciência e falar, opa, a ciência ela tem alguma coisa certa aí. Vamos entender o que é e fazer igual na filosofia. Então a filosofia moderna está muito atrelada à ciência moderna. Praticamente todo filósofo moderno vai em alguma medida fazer estudos de física, vai se dedicar à ciência em algum grau. Alguns mais, outros menos, mas todo mundo vai se dedicar. Porque parece que esse é o caminho. A gente quer acertar, tem que fazer igual eles. Então a filosofia que vai nascer agora, ela vai tentar demolir todo o edifício da filosofia que tinha sido feito antes, que segundo ele estava em bases não sólidas, é quase como se tivesse construído um castelo em cima da areia. Então eles vão tentar construir a filosofia agora saindo de um ponto de partida que seja indubitável, que você não tenha como colocar nenhuma dúvida a respeito dele. Será que é possível mesmo achar esse ponto, essa pedra fundamental, que ninguém pode duvidar dela? Bem, isso é tema da próxima aula. Até lá!